Olá, pessoal. Está começando mais um podcast Arrocha Manaus para você, nosso internauta, nas nossas plataformas, né? E hoje o meu bate-papo aqui é com o Dr. Marconde Martins Rodrigues, nascido em Itacoatiara, é casado, pai de 3 filhos, é advogado. Tudo bem? Tudo bem, Marconde? Como Tudo, é que vai? Tudo bom? tudo bem, Walter. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por sempre ser uma porta de entrada para as pessoas que vêm aqui no podcast, né, somar, aliar, para que todas as pessoas que estão nos assistindo venham conhecer, né, as pessoas que estão sendo entrevistadas aqui por você. Muito obrigado pela abertura que você está dando aqui para o Dr. Marconde e para a sua equipe. Muito obrigado. Doutor Marcondes Rodrigues, né? Antes de entrarmos diretamente na política, nos conte um pouco da sua história no município de Itacoatiara. Bem, eu sou filho de comerciante, minha família toda é de Itacoatiara. Meu pai, filho de comerciante, minha mãe, filho de agricultor, pecuarista. Meu pai, em particular, era regatão na beirada do Amazonas. Meu pai nasceu no Varre Vento. E depois de 2 anos, quando ele perdeu a mãe, aí foi morar na comunidade, no rio chamado Arari, onde tem hoje, é um rio que tem mais de 300 comunidades. Meu pai foi morar para lá. E lá se criou, e lá houve aí o comércio do regatão. Antigamente, né, que as pessoas pegavam as suas canoas na beirada para comprar os produtos regionais, a juta, a castanha, a borracha, a sova, a copaíba. Meu pai veio, entendeu, desse. Trocava por mercadoria, inclusive, né? Exatamente, o couro de fantasia, que era o couro dos animais. Então, meu pai veio dessa fonte aí, entendeu, da qual nos deu essa bênção, entendeu, do trabalho, do comércio na veia. Muito bem. E esse sonho político aí, como é que surgiu? Bem, antes do sonho político, eu, eu tinha um sonho em Itacoatiara, porque Itacoatiara sempre teve, em primeiro lugar, nos anos 80 só existia dois cursos no município de Itacoatiara, que era contabilidade e magistério. Não tinha como tu pular para outro. Esses eram os cursos de formação. E eu me formei em contabilidade, pelo fato de não ter outra abertura no município. Me formei em contabilidade contra a minha vontade. Mas como o papai queria, a gente tinha que ter um segundo grau, sabe? Eu me formei no curso de contabilidade no ano de 87, imaginando que ia ser um comerciante, como meu pai. Aí eu trabalhei 10 anos no comércio. Olhei para as mãos, não tinha mão de botar calo. Sabe como é que é a vida do caboclo? Né? Eu digo, rapaz, isso não é vida para mim, não. Sabe? Aí depois de 10 anos, de 87 para 97, né, eu tive uma conversa com meu pai, né, lá na fazenda. Aí vim para a cidade. Pai, é o seguinte, para mim essa vida não dá, não. Muito bem, doutor Marconde. Uma história muito bonita, né? Mas eu estou vendo aqui também que você tem um irmão que sofreu um acidente em 2017 na estrada. Foi um momento difícil para sua família. Conte um pouco sobre isso. Bem, antes de adentrarmos na situação do meu irmão, aí eu vim para Manaus e estudei. Aí eu apoiei, em primeiro lugar, nos anos 2000, a candidata a deputada estadual, a professora Vera, que era do Hum, PL. Aí, como eu morava aqui em Manaus e trabalhava aqui, eu perguntei dela se ela tinha interesse que eu o representasse em Itacoatiara. Ela falou que tinha. Aí eu saí de Manaus e, nesse momento, fui representado em Itacoatiara. Como ela não tinha base em Itacoatiara, pelo fato dela ser de Barreirinha, ela era secretária do Alfredo Nascimento, sim. antigamente PL. Aí eu fui, acompanhei a professora Vera, apoiei, e ela perguntou quantos votos ela teria em Itacoatiara. Eu digo, pela minha influência, a senhora fica entre as 6 mais bem votadas. E ela ficou entre as 6 mais bem votadas. Ela teve 906 votos. Muito A bem. professora Vera. Aí começou minha trajetória política em Itacoatiara. Aí depois da professora Vera, veio o Dodó Carvalho, 2018, foi, perguntando, entendeu, se eu poderia ajudá-lo. Nesse tempo ele foi candidato a deputado federal, e o Vanderlei Dallas, candidato a deputado estadual, também pediram o apoio do Dr. Marconi Itacoatiara. Como não tinha o conhecimento, ajudei. Dodó Carvalho foi o segundo mais bem votado da Itacoatiara, só perdeu para
só me engano, por Luiz Ricardo, que foi primeiro para deputado federal, e o Dallas ficou entre os 6 mais bem votados, teve 1.206 votos. A antepenúltima pessoa que eu apoiei em Itacoatiara para prefeito em 2020 foi o Cabo Maciel, da qual ele estava em quarto na pesquisa e, por conta da influência do nosso apoio, o Cabo Maciel ficou em segundo lugar, praticamente com quase 13 mil votos, só perdeu para o atual gestor de Itacoatiara, o prefeito Mário Abraim. E, para encerrar a minha vida política, a última pessoa que eu apoiei como candidato a deputado estadual foi o filho do atual prefeito de Itacoatiara, Mário Abraim, o Tiago, da qual fui eleito deputado estadual no município de Itacoatiara. Então, Muito bem. O que leva a minha vida política e tudo mais, pelo fato de eu advogar em Itacoatiara desde 2007, o ano que eu cheguei, eu comecei a advogar nesse momento aqui. Aí eu comecei a trabalhar pro bono, de graça. Eu trabalho há 17 anos no município de Itacoatiara, de graça. Eu cobro 5% para sobreviver. Foi nessa época que eu já formei minha família. Minha esposa, que anda comigo, juntamente com meus filhos, sabe, me influencia em tudo. É a pessoa que está na frente comigo em todos os meus atos. Sabe? Minha parceira, minha amiga, que caminha em todas as situações. Daqui eu quero deixar e ressaltar e abrir esse parêntese aqui, a importância da minha esposa, Cimara Monteiro Simões, da qual me acompanha, que está aqui nos estúdios, juntamente com meus 3 filhos, entendeu? Que nós temos juntos e que é a razão do nosso viver, sabe? Então, a vida política do Dr. Marcondes se deu no escritório jurídico. Do Dr. Marcondes. Do Dr. Marcondes, o escritório mais bem equipado em Itacoatiara. O escritório de excelência. Por conta de trabalhar 17 anos no escritório, em prol da população, Itacoatiara me deu um título de advogado de excelência, advogado referência. Então, por conta, entendeu, do meu brilho como advogado, que o povo me deu isso, por conta do trabalho que eu presto para eles, eu me tornei essa pessoa muito influente no município de Itacoatiara. Muito bem. Agora fala um pouco daquele acidente que seu irmão sofreu, tá. Que foi um momento difícil na sua família. Perfeito. 2008, foi minha primeira tentativa como candidato a vereador. Desbanquei todos os medalhões, os velhos da política que estavam lá. Tive 1.797 votos. 2012 vim para a reeleição. Novamente o mais votado, 1.613. 2012 meu irmão se acidentou, né? Vinha de Manaus para Itacoatiara, entendeu? Da Lindóia para Itacoatiara, ele se acidentou e ficou paraplégico, sabe? E em 2012 eu queria desistir da política por conta do acidente do meu irmão Marcos, hoje vereador, da qual nós temos... Então ele se acidentou em 2012. 2012. Foi justamente em setembro de 2012. Em outubro era eleição. Então, para mim, eu não queria mais participar da eleição por conta do acidente com o meu irmão. Aí ele me ligou, entendeu? Acidentado. Ele me fez um pedido. Ele disse, ganha essa eleição para mim. Aí eu digo, um pedido seu e o que tu tá vivendo, eu não posso negar isso para ti. Aí voltei pro game, entendeu? E fui o mais votado da história. Nesse trajeto de 2012 a 2016, meu irmão Marcos, ele imaginou que ele ainda pudesse voltar a andar. Sim. Aí ele ficou depressivo, sabe? Eu disse, só tem uma forma de ajudar o meu irmão. Qual seria? Em 2016, apoiando ele como candidato a vereador em Itacoatiara. Aí eu recuei da vereança e apoiei meu irmão. Agora, Walter, é uma coisa que só de Deus que eu posso te dizer. Por quê? Como é que eu recuo um trabalho produtivo, ativo em Itacoatiara, para colocar um paraplégico? Porque, para todos os efeitos, meu irmão, entendeu? Não tinha influência nenhuma em política. Meu irmão nunca tinha participado de eleição. E como é que eu, justamente, a pedido e a influência do meu trabalho, vou pedir votos para o meu irmão, para um paraplégico? E para você ter uma ideia o quanto eu sou amado e querido e respeitado em Itacoatiara, 2016, onde ninguém acreditava que eu poderia transferir a minha credibilidade para o meu irmão no município de Itacoatiara, meu irmão foi o vereador mais votado da história. Eu consegui transferir mais votos para ele do que próprio para mim. Ele teve 2.130 votos em Itacoatiara, equiparado a 5% dos votos, que seja numa capital hoje daria... Proporcionalmente, né? Muito grande. Muito grande, sabe? Então foi assim que se deu, entendeu? Esse amor para o meu irmão. Eu recuei para colocar. Para permanecer. Exatamente. Vivo também na Exatamente. política. E também, ou seja, qual seria o nosso slogan de campanha? Vote em Marco, irmão do Dr. Marcondes. Para justamente a pessoa, entendeu? Fazer referência a mim e a ele, para saber que aquela pessoa era eu que estava fazendo o pedido para o meu irmão. Muito bem.
Doutor Marcondes, deixa eu lhe perguntar, o que você acha que Itacoatiara precisa hoje para melhorar a vida de todo aquele povo lá? Itacoatiara precisa de um prefeito humano. Itacoatiara precisa de uma gestão voltada para as pessoas humildes. Porque o comentário em Itacoatiara, por exemplo, que eu saiba, Walter, empresas em Itacoatiara não ganham licitação. O que ganham licitação são outras empresas direcionadas e viciadas, entendeu, do município, entendeu, de Coari e outros, mas de Itacoatiara não ganha licitação, sabe? A maioria das licitações são outras pessoas que são direcionadas. Então Itacoatiara precisa de gestão, Itacoatiara precisa de um prefeito humano, Itacoatiara precisa, entendeu? Hoje o povo está sofrendo em Itacoatiara está agonizando hoje, sabe? Se você for procurar a educação, os pilares, a educação está fragilizada, ou seja, se você for procurar um professor hoje, por exemplo, o calendário da várzea, por exemplo, os professores fazem aquele concurso, por exemplo, de um ano. Só, por exemplo, agora, por exemplo, o que foi que o prefeito fez? Ele cortou e não completou um ano. Quer dizer que essas pessoas vão ficar dezembro, janeiro, tudo sem receber. Mas no contrato diz que é aquele período. Você está entendendo? Então o Itacoatiara está sofrendo na educação. E ele foi infeliz também ao ponto de falar que um professor não pode ganhar muito. Um professor tem que ganhar menos do que um subsecretário da atual gestão dele. Então foi muito infeliz na colocação. Esporte. Penarol, que representa Itacoatiara, foi rebaixado por falta de incentivo. As moças que jogavam futebol, entendeu? O campo, o atual gestor não quis nem ceder para que eles fizessem a final com o Fluminense, que por infelicidade foi até desclassificado por falta de incentivo. Esporte de Itacoatiara não tem incentivo. Mas engraçado que há poucos instantes, mês de novembro, saiu uma licitação com 4,5 milhões de materiais esportivos. Mas para onde vai esse material esportivo? Que o esporte não tem incentivo. Cultura, vamos lá. O FECANI já fazia parte da tradição de calendário de evento calendário do Estado, né? Acabou com o FECANI pelo simples ato da vaidade, de querer montar uma festa para mostrar que a festa dele é melhor do que o FECANI e sepultou o FECANI, sabe? Agora o engraçado, né? Faz uma festa, volta, gasta milhões e você vai no hospital, não tem leito, né? Poucos dias, minha esposa, aliás, semana passada, minha esposa esteve lá, não tinha lençol para colocar na cama, não tinha colchão para colocar. Então, é uma coisa assim absurda que fere os princípios da humanidade. Quer dizer que você gastou milhões naquela festa porque não comprou mais leitos, não comprou mais poltronas, não comprou materiais para que o nosso município pudesse estar amparado, nosso povo estivesse bem amparado, sabe? Ou seja, o que cabe ao atual gestor, e como ele é conhecido, o prefeito das festas, o prefeito das praças. Agora você vai ver as praças, não são praças novas, entendeu? São praças maquiadas. Aí você vai chegar lá da qual a lei permite, cadê o valor? Quanto foi que custou a obra? Você não encontra isso. Muito bem. Doutor Marcondes Martins, o senhor é candidato, pré-candidato a prefeito do município de Itacoatiara? Eu me credencio, Walter, como pré-candidato pelo fato de já ter uma história construída no município de Itacoatiara. Porque se for a pegar entre o atual gestor e o doutor Marcondes, ele não tem história construída em Itacoatiara. O avô dele tem, mas ele não tem. Por uma infelicidade e por falta de opção, o povo votou nele a gestão passada e deu essa responsabilidade para ele. Mas não sabia que ia ser dessa forma. Não sabia que ia ser esse fracasso. Não sabia que ia ser esse desmando. Não sabia que outro povo lá de Coari fosse mandar em Itacoatiara. Não sabia que o Itacoatiara não ia ter vez. Sabe? Então, o próprio trabalho do doutor Marcondes, dos 17 anos trabalhando em prol do povo de Itacoatiara, já me credencia, Walter, a ser um
pré-candidato. Ou seja, se você for me perguntar, Marcondes, quantos constituintes você tem cadastrado durante esses 17 anos? Mais de 8 mil constituintes cadastrados. Mais de 8 mil. De eu entrar na casa de qualquer pessoa e eles falarem para mim, pode entrar, doutor Marcondes, que aqui você vai tomar café comigo, porque quando nós batemos no seu escritório, as portas se abriram para a gente. Sabe? Então, ou seja, o meu trabalho político ele é contínuo. Acaba uma eleição, começa a outra. Por quê? Todo dia eu atendo no meu escritório. 15, 20, 25, até 30 pessoas por dia. Tem dias, Walter? Eu não estou aqui reclamando. Eu estou agradecendo a Deus. Eu não coloco R$1 no meu bolso. Eu tenho que escolher uma ação de alguém para me cobrar. Para que aquele valor possa me manter. E manter minha família. E manter os meus compromissos. Então, minha história foi construída em cima do meu escritório. Muito bem. Doutor Marcondes, eu sei que você é um homem atuante nas redes sociais, correto? Deixa uma mensagem para os seus seguidores, para os seus amigos, colaboradores do município de Itacoatiara. A mensagem que eu deixo aqui do podcast Arrocha Manaus, em primeiro lugar, é agradecer pela abertura que você está dando para o doutor Marcondes. Por que a abertura para o doutor Marcondes? Tem muitos que não vão me dar abertura, Walter. Não vão me dar abertura. Sabe? E aqui você está sendo imparcial. Não. Por que não dar abertura? Por que não ouvir a história do rapaz, uma história tão bonita, de onde ele veio, as origens dele? Então, só esse fato de você me atender, a mim e as pessoas que nos acompanham, isso para mim você já ganhou um crédito muito grande, tanto comigo como as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Não é verdade? A mensagem que eu deixo para a população de Itacoatiara, que vocês não desistam, assim como eu não desisti, que eu já venho há 17 anos lutando, esperando a oportunidade da minha vida, sabe? E outra coisa, se você não sabe, está com menos de 2 semanas que já vieram tentar me corromper, para que eu não participasse. Não tem dinheiro nenhum, Walter, que faça eu recuar desse plano, esse objetivo, esse sonho que Deus me colocou na minha vida, de ser pré-candidato a prefeito de Itacoatiara no ano de 2024. Então, eu venho falar com você, itacoatiarense, com você que mora aqui em Manaus, com você que mora em outros municípios, mas que você frequenta Itacoatiara, que vocês venham acreditar no nosso município, que o nosso município não está perdido. O último censo a gente só pede para Manaus, de lá vem Itacoatiara, sabe? Mas você que está nesse momento nos assistindo, ninguém vai perder a esperança não, entendeu? Vamos acreditar que, se Deus quiser, 2024, a esperança está se renovando. E eu tenho certeza, assim como você me deu um título itacoatiarense de melhor advogado do município, assim como eu advogo para você, com transparência, com lisura, eu vim pedir de você também, que em 2024 vocês possam acreditar nesse sonho. Se você me deu o título de melhor advogado, me dê o título também de um dia, em 2024, ser o pré-candidato desse município e nós mudarmos a história desse município. Desde já, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por nos dar a oportunidade de ter voz aqui nesse podcast. Bom, esse foi um papo muito bom com o doutor Marcondes Martins, Itacoatiara, advogado, no podcast Arrocha Manaus. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Walter. Vem mais por aí.